Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre a entrada de Mercúrio e a passagem de Mercúrio pelo signo de Libra. Mercúrio vai passar um longo período aqui dentro, mais uma vez ele vai retrogradar em um signo do elemento ar. Só que agora a gente está falando do signo de Libra, que fala sobre relacionamentos, acordos, negócios, parcerias, laços, alianças, que fala sobre direitos, né? Talvez a gente tenha aí que olhar alguns papéis relacionados aos nossos direitos, talvez a gente tenha que acionar advogados ou pessoas que conheçam as leis, ou de repente você mesmo talvez tenha que pesar na balança aí e estudar aquilo que é de direito. Ou seja, a gente tem um período bem interessante aí. Mercúrio, ele entrou aí no signo de Libra na segunda-feira, no dia 30 de agosto, só que ele entrou ali às 2h09 horário de Brasília. E ele só vai sair daqui no dia 5 de novembro de 2021. Então a gente tem um longo período aí com Mercúrio aí dentro. Ele vai retrogradar no dia 27 de setembro e ele volta a ficar direto no dia 18 de outubro. Mas já já eu vou compartilhar uns slides aí com vocês, com todas essas informações direitinho para que vocês possam anotar, tá? Antes vamos entender o que é Mercúrio no signo de Libra e quais conversas que esse Mercúrio vai fazer durante a sua passagem nesse signo. Bom, primeiro, Mercúrio é um planeta que fala sobre a comunicação. Se a gente está com um planeta que fala de comunicação no signo dos relacionamentos, simboliza que chegou a temporada de diálogo nas relações, de DRs. DRs, para quem não sabe, é discutir a relação, é falar sobre o relacionamento, é expressar aquilo que você está sentindo, aquilo que você está precisando deixar claro, aquilo que você está precisando fazer entender, ou aquilo que o outro precisa dizer para você. Por isso que quando Mercúrio entra no signo de Libra, principalmente, que fala muito do outro, é um momento muito importante para a gente calar e ouvir o que o outro tem a dizer. Ao invés de ficar ali batendo de frente, sendo turrão, só olhando para o seu lado, para os seus interesses, agora é hora da gente olhar para o outro, da gente perceber o outro, da gente deixar o outro dizer aquilo que está incomodando ele. Agora, Mercúrio ficando retrógrado aqui simboliza que a gente está entrando em um momento, em um período também de revisão. E é importante citar um outro ponto. Vênus, que rege o signo de Libra, também vai retrogradar no final do ano. Então a gente vai ter Mercúrio retrógrado em Libra e no final do ano, a 26 graus ali, a Vênus vai retrogradar em Capricórnio. Isso simboliza o quê? Simboliza que esse ano é o ano das revisões nos relacionamentos. Sim, muitos relacionamentos estão terminando, estão passando por crises, muitas coisas estão sendo reveladas com Urano no signo de Touro, muitas coisas absurdas, talvez a gente venha a perceber, a gente tem aí a Vênus conversando com Plutão também durante um período, a gente está cheio de revelações, a gente está despertando de alguns véus aí que estão encobrindo a verdade, então a realidade está vindo para a gente está tirando os véus das ilusões diante dos nossos olhos, enxerga quem quer ver, né? Quem não quer ver finge que não viu, mas é muito provável que as coisas estejam realmente aparecendo aí para as pessoas. E aquelas que estão percebendo e que estão despertando, estão tomando algum tipo de decisão, algum tipo de atitude. E a energia libriana, para quem não sabe, o signo de Libra é um signo de decisão. Ele é um signo de decisão depois que ele pondera, depois que ele analisa, que ele estuda o todo, o campo todo, o lado A, o lado B, o lado C, o lado D, a visão de um, a visão do outro. Ele não ouve só um lado, ele vai lá e ouve o terceiro lado, o quarto lado. Ou seja, a energia libriana é uma energia que escuta muito. Mercúrio entrando aqui é um momento de ouvir. Mas, como Mercúrio vai ficar retrógrado aqui no dia 27 de setembro, é importante a gente entender que muitas coisas que podem ser ditas hoje, pode ser que elas sejam ditas de outra forma lá na frente. Ou talvez uma coisa que você venha entender hoje, a pessoa lá no futuro olhe para você e fale, olha, aquilo que eu falei, na verdade, não foi essa intenção que eu tive. Inclusive, a gente pode ouvir muito isso, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende.
E talvez a gente venha falar muito isso. Talvez a gente venha falar, você é responsável por aquilo que você está entendendo do que eu estou falando. Então, o período de retrogradação de Mercúrio aqui no signo de Libra pode trazer muito essas questões. Um outro ponto que é importante levar em consideração é que papeladas, principalmente papeladas que falam sobre direitos, principalmente para as pessoas que estão separando, para as pessoas que estão em um momento decisivo em que assinaturas em contratos ou até mesmo assinar muitos documentos, pode ser que esse momento seja muito delicado. É importante você ter uma visão própria e uma visão de outra pessoa, porque talvez você ali no meio da tempestade não entenda muito bem o que está acontecendo, mas quem está de fora, o outro, um amigo, uma pessoa de confiança, que talvez esteja aí vendo de fora a situação, talvez essa pessoa esteja enxergando melhor do que você. E aí você pode pegar essa opinião de terceiros, pegar a opinião não só de uma ou duas pessoas, até de mais pessoas. Quanto mais opinião você pegar, quanto mais você colher dados em torno daquela situação, daquele assunto que está te afligindo, ou que está aí em foco na sua vida, melhor para você. Agora, Mercúrio aqui dentro, ele é muito bom para a gente tentar fazer as pazes, para a gente tentar conversar de uma forma pacífica, de uma forma harmônica. É um momento muito bom para a gente dialogar de forma a ponderar os conflitos. Aqui a gente geralmente não quer briga, a gente quer conversar para ver se a gente entra em acordos, para ver se a gente entra em paz. Esse momento é o momento em que a gente pode usar a nossa voz, a nossa comunicação, o verbo, de uma forma mais simpática, mais delicada, mais gentil. Gentileza vai gerar neste momento gentileza do outro lado. Só que ao mesmo tempo que a gente quer ser entendido, é importante entender que o outro também quer ser entendido, que o outro também quer falar o que está sentindo, também quer falar o que está incomodando, também quer dar sua opinião, também quer colocar ali as suas ideias, também quer participar, também quer ter destaque, também quer ter voz. Então as pessoas vão querer ter voz e é importante a gente abrir espaço para que as outras pessoas falem. Mas é importante a gente lembrar que Mercúrio aqui em Libra é um momento em que a gente se torna um pouquinho mais cortês ao lidar ou ao se comunicar com os outros. Isso é maravilhoso. Bom, Mercúrio, o que ele vai fazer? Mercúrio, ele entra e ele começa a fazer um grande triângulo de ar aí, mais uma vez, todos os planetas que estão entrando aqui estão fazendo esse triângulo de ar. Agora é a vez de Mercúrio. E Mercúrio conversando com Saturno, é importante você prestar atenção no que você vai dizer, porque isso pode vir em peso dobrado para você no futuro. Então, se você assume um compromisso, se você diz que você vai fazer um laço, uma aliança, um acordo com alguém, e você não cumpre esse compromisso, é bem provável que isso aí volte depois como uma cobrança pesada. Ou então, por Saturno estar retrógrado, pode ser aquele momento em que alguma fatura do passado, de alguma coisa que foi dita lá atrás, que foi escrita para você, um texto que está aí no seu celular, que está aí no seu WhatsApp, alguma coisa que você salvou aí que de repente pode aparecer na mídia, aparecer aí, né, pelos meios de comunicação, talvez venham à tona e de repente a gente tem que voltar àquele tema, aquele assunto que ficou esquecido, principalmente quando Mercúrio ficar retrógrado. É importante dizer que a partir do dia 6 de setembro, Mercúrio vai entrar na sua área de sombra e depois eu vou mostrar para vocês o slide aqui com as datas certinhas. Então, aquilo que você disse, aquilo que você escreveu e não cumpriu, aquilo que você prometeu, negociou, mas que na verdade você não se responsabilizou, pode ser que agora, nesse período aí de 3 de setembro, talvez esses assuntos voltem. E no momento que volta, é aquilo, vai ser um marco, vai ser um momento de virada aí para algum assunto na sua vida. Logo depois, a gente tem aí Mercúrio chegando aos 10 graus de Libra, que é aonde inicia a área de sombra dele. O que é a retrogradação? A retrogradação é um planeta que ele anda para frente, ele vai chegar até aqui, os 25 graus, aí ele vai retrogradar, ele vai voltar. Aparentemente no céu ele volta, aí ele vai voltar até o grau 10 e depois ele vai andar para frente de novo e sair do signo de Libra. Então esse ir, voltar e ir, isso aqui, olha, de 10 graus a 25 graus,
é a área de sombra de Mercúrio. E vocês podem ver que Mercúrio ele começa a transitar aí nessa área de sombra com a Vênus ali também a 25 graus, aonde ele vai começar a retrogradar, e ela está fazendo uma quadratura muito forte para Plutão. Lembrando que quem reina aqui é a própria Vênus. Tá? Então a Vênus está aí no seu reino e Mercúrio ele está casadinho aí com essa Vênus, com os assuntos da Vênus, só que a Vênus está casadinha com Urano, que está em Touro. Urano em Touro tem uma regência também, né? O signo de Touro é regido pela própria Vênus. E Urano está aí, então os assuntos uranianos estão relacionados a Vênus, ou seja, muita coisa está se rompendo, muitos contratos, muitos laços, muitas sociedades podem romper. E muita coisa que vai ser dita a partir do dia 6 de setembro, pode ser que essas coisas lá na frente voltem. E já já eu vou mostrar isso para vocês. Pode ser que volte com uma outra interpretação, com uma outra linguagem, com uma outra roupagem, que você olha e fala assim, pombas, mas você falou aquilo, e agora você está dizendo isso? Você está tentando me enganar? Você está tentando me confundir? O que é que você está tentando fazer, né? Talvez a gente sinta isso relacionado a assuntos importantes e de peso, porque Saturno está na jogada, e esses assuntos eles podem ser decisivos, eixo nodal norte em Gêmeos, decisivos, aí marcantes, pode marcar períodos em nossa vida relacionado a virada de jogo, aí virada de página, fins de relacionamentos, até porque Mercúrio ele vai retrogradar 25 graus também fazendo quadratura para Plutão. Já já eu vou mostrar isso para vocês. Então aqui, olha, Mercúrio já começa a andar na área de sombra dele a partir do dia 6. No dia 7, ele vai fazer uma oposição exata a Quirón. Aqui é um momento em que muitas coisas podem ser faladas, talvez para pegar na ferida de alguém, ou talvez alguém tentando apontar alguma coisa que feriu, mas pode ser que esses assuntos eles voltem lá na frente e a gente coloque alguns pingos nos is, a gente conserte esses assuntos do passado. Lembrando que Quirón está retrógrado, então a gente tem essa oposição. E logo depois Mercúrio começa a fazer um quincúncio aí para Urano. Esse quincúncio para Urano pode ser revelações também, reviravoltas com meios de comunicação, revelações que venham através desses meios de comunicação, de redes sociais e coisas do tipo. Mas aqui pode ser que a coisa apareça de um jeito, de uma forma que a gente não entende, né? Quincúncio é uma linguagem estranha que a gente precisa se esforçar para entender. E depois que Mercúrio voltar nesse grau 15 e passar direto nele, talvez a gente entenda melhor a mensagem que Mercúrio vai passar aí pra gente, tá? E aí Mercúrio vai andando e começa a fazer a sua quadratura ali para Plutão. Plutão retrógrado, ou seja, aqui é o momento de você entender as coisas pelas entrelinhas. Mas pode ser que o que a gente leia nas entrelinhas não seja exatamente aquilo. Aqui é o momento de você tentar entender como você pode dominar o poder da sua mente. Então ali a 25 graus, no dia 27, vocês veem que Mercúrio fica super lento aqui nesse grau 24 e 25, que é onde ele está conversando com Plutão. Então ele vai diminuir o seu ritmo conversando com Plutão. As letrinhas estão passando devagarzinho para a gente poder começar a desvendar os enigmas da vida, né? E das nossas relações, principalmente das nossas relações. Então aqui é um momento da gente prestar atenção naquilo que está sendo dito nas entrelinhas e é aquele momento de você decodificar códigos secretos, informações difíceis, ocultas. Aqui é aquele momento que coisas bem sombrias podem começar a aparecer e aí a gente vai ter que começar a olhar para isso. E aí o que acontece? Mercúrio ele começa a retrogradar fazendo essa quadratura aí. Vocês veem esse Szinho? Mercúrio começa a andar para trás. E aí ele passa revisando tudo, só que nesse meio tempo ele vai encontrar com Marte, ele vai encontrar com o Sol, ou seja, esses encontros eles são importantes para atitudes e decisões que a gente vai precisar tomar. A gente vai ter um período decisivo muito importante nesse mês de outubro, mês de novembro, a gente vai ter algumas decisões importantes para tomar. Então aí no dia 6 de outubro, a gente tem aí Mercúrio fazendo conjunção com Marte, a gente tem Mercúrio fazendo conjunção com o Sol, Marte fazendo conjunção com o Sol. Imaginem, gente, tudo isso acontecendo no signo de Libra. E aí
a gente tem esse Mercúrio revisando todos os assuntos. Lembra que eu falei que ali, a partir do dia 6 de setembro, a gente ia começar a passar pela área de sombra, ele ia chegar a 25 graus, ele vai retornar revisando tudo. Ou seja, tudo aquilo que foi dito talvez seja dito de uma outra forma, talvez a gente entenda as coisas de uma outra forma, talvez a gente fale outra coisa para tentar arrumar aquilo que a gente falou lá atrás. Ou talvez a gente tenha que criar um novo contrato, fazer um novo documento, fazer um novo acordo, um novo negócio, um novo comércio, de repente uma nova venda, coisas do tipo, tá? Que podem acontecer. E obviamente dentro das relações, né? As relações aqui vão estar fortíssimas, vai ter muito chacoalho aqui pra gente. Aí Mercúrio ele volta ali, olha, pro grau 10. E no dia 18, ele fica direto. Então ele vai diminuir nesse grau 10, conversando aí com Quiron novamente. A gente vai rever aí, mais uma vez, as nossas feridas. A gente vai tentar equilibrar, harmonizar, encontrar saídas saudáveis, pacíficas para situações e conflitos que a gente venha a passar. E aí Mercúrio começa a andar novamente pelos graus, né, de grau 10 até 25. E o que ele vai fazer aqui? Agora ele vai dar o check, ele vai consertar. É quando a gente vai ter a oportunidade de entender as coisas como elas realmente são, de conversar com as pessoas de uma forma mais clara, mais realista, mais sincera ainda, tá? Sem máscaras, sem fingimento. Então aí Mercúrio começa e ele vai passando por esses graus novamente, fazendo as mesmas conversas, inclusive com Júpiter ali, vai fazendo as suas conversas até que ele sai aí do signo de Libra e entra no signo de Escorpião ali no dia 5 de novembro. E ele sai da área de sombra dele ali no dia 3 de novembro, tá? É no dia 3 de novembro que ele sai da área da zona de sombra dele. Bom, e agora eu trouxe para vocês aqui o slide para falar um pouquinho mais sobre essa retrogradação, para vocês terem mais informações e anotarem aí. O primeiro ponto que eu trago é: Mercúrio ele entra no signo de Libra no dia 30 de agosto de 2021 e ele vai sair no dia 5 de novembro de 2021. Aí ele vai retrogradar no dia 27 de setembro, aos 25 graus e 28 minutos, até o dia 18 de outubro, aos 10 graus e 9 minutos. Então, percebam aí no mapa de vocês se vocês têm alguma coisa aí nesses graus, tá? Principalmente no signo de Libra, no signo de Áries, no signo de Capricórnio ou de Câncer. Aí eu coloco para vocês, ou seja, do grau 10 ao grau 25 de Libra, teremos a zona de sombra, que foi aquela que eu falei para vocês, que iniciará no dia 6 de setembro e vai até o dia 3 de novembro. Aí eu coloquei aqui para vocês, período de sombra de 6 de setembro até 3 de novembro de 2021, dos graus 10 ao 25 de Libra. Então essas são as principais informações. Agora eu trouxe alguns pontos aqui para a gente ficar atento. Mercúrio em Libra, ele simboliza que nós estamos em um momento de dialogar com o outro de forma harmônica e pacífica. Quanto mais pacífico, quanto mais harmônico a gente for ao dialogar com o outro, melhor vai ser para a gente, porque talvez a gente não tenha que depois consertar tanta coisa lá no futuro. Talvez a gente não tenha que colocar tantos vizinhos e talvez a gente não tenha tanta cobrança de Saturno. Lembrando que Saturno está na jogada e Júpiter também. Júpiter, ele é um planeta que ele fala sobre a lei do retorno também, são as leis, né? Então aquilo que você faz volta para você. Então é importante a gente tentar ficar mais harmônico, mais cortês, mais diplomático possível. Saiba ouvir da mesma forma que gostaria de ser ouvido. Ou seja, é aquilo, se coloque no lugar do outro. Se você quer ser ouvido, entenda que talvez a outra pessoa também queira falar e também queira que você assimile, não só escutar por escutar, mas assimile, entenda, compreenda aquilo que aquela pessoa está tentando te dizer. Se você não entender, chega para a pessoa e fala: eu não entendi, tenta me explicar de novo, desenha se preciso for, desenha para mim. A energia libriana é uma energia muito paciente para poder explicar, desenhar, mostrar ali tudo que precisa ser mostrado. O outro ponto é, ao lidar com momentos de conflito, pondere e modere as suas palavras. Ou seja, seja gentil, simpático e empático. Pense também na situação do outro e tente vestir os seus sapatos. Aí a gente está falando de Quiron fazendo oposição para Mercúrio.
O outro ponto é, para negociar durante este período, seja diplomático e cortês. Então, se você tiver que negociar, procure ser diplomático, procure ser o mais político possível. É um período para a gente evitar conflitos, mas não é um período para a gente ficar em cima do muro, ficar com dúvida, falar sim para um lado, falar sim para um outro, enganar os dois lados para deixar todo mundo ali em banho-maria. Não faz isso, ainda mais com Saturno na jogada, com Plutão na jogada, não faz isso porque a coisa pode ficar feia para o seu lado. É você ser muito sincero, muito decidido no que você quer, mas seja muito educado ao ouvir todos os lados. Depois você junta, colhe essas informações e toma as decisões que você precisa tomar. O outro ponto é, o momento é delicado entre a tênue linha da isenção e da decisão. Saiba quando se isentar e quando tomar a sua decisão. E quando tomar a decisão, seja firme. Saturno está na jogada. Ou seja, eu já enfatizei isso aí para vocês, né? O outro ponto é, seja filtro ao falar e ao ouvir, porque a gente vai ter Mercúrio retrógrado. Saiba usar bem as palavras e saiba selecionar bem as informações que chegarem até você. Por quê? Essas informações elas podem mudar. E eu dou mais uma dica: anotem, gravem, registrem aquilo que foi dito para você, aquilo que foi escrito, a data, o horário. Tenta deixar tudo organizadinho, tudo arrumadinho, para caso você precise voltar nesse tema, nesse assunto, caso você precise de prova, você tem tudo ali organizadinho, arrumadinho. Quanto mais organizado for, aí é virgem, mais rápido você encontra o que você vai precisar procurar lá na frente. Então, tenta se manter organizado com os dados que você vem a colher. Outro ponto é, muito do que será dito, escrito, compartilhado, assinado e acordado pode passar por revisões importantes. Não leve tudo tão ao pé da letra entre o período de 6 de setembro e 3 de novembro. E o último ponto é, momento de revisar o seu poder mental, o seu poder de percepção e entendimento do que não está claro e visível aos olhos. Ler as entrelinhas das relações será essencial nesse período. E é isso, gente. Esse foi o vídeo falando sobre esse trânsito de Mercúrio no signo de Libra. Eu espero que essas informações ajudem vocês. Lembrando que eu compartilho essas informações escritas aqui com vocês no Telegram do Encontros Astrológicos. O Telegram e as redes sociais estão linkados aqui embaixo no box de informação. Assim, para quem quiser adquirir o calendário com todos os aspectos, todas as retrogradações para o ano de 2021, até o final do ano de 2021, ano de 2022 até março de 2023, o link está aqui embaixo também. Quando vocês clicarem no link, vocês vão ser direcionados para o Hotmart. Ali na página vai ter um vídeo onde eu explico para vocês como que é esse calendário. Tá tudo explicadinho ali para vocês, tá bom? Então, para quem quiser, as informações estão todas aí no box de informação. Combinado? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau.